pastor Neto vai transmitir a palavra do Senhor para nós hoje. Deus use de forma livre e soberana. Obrigado. Pai, em nome de Jesus, usa o teu filho com liberdade. Possa fluir, ó Deus, a tua revelação através dele. Senhor, que de fato nesse lugar o espírito de revelação, de conhecimento, de sabedoria se manifeste de forma plena. E aqui, ó Deus, a tua palavra flua com poder. Usa o teu filho para isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, queridos. Amém. Queria pedir para os pastores chegar mais à frente aqui. Quem já está aqui na segunda fileira, pode ficar. Mas tem uns pastores aí, por favor, pastoras, pastores, esteja chegando um pouco à frente. De qualquer forma, você vai precisar chegar à frente, então já chega à frente agora. É um prazer estar aqui com a igreja de Bauru. Eu queria repartir uma palavra. Vocês vão ter paciência comigo? Vocês vão ter paciência comigo? Amém? Então ficou fácil, apóstolo. Ficou fácil de ministrar a palavra. Se os irmãos vão ter paciência, ficou fácil. Eu entrei ali, encontrei alguns irmãos, fui muito bem recebido na igreja, pude receber um abraço da tia Eide, mãe do Davi, pastor Davi. Ela falou, que bom que me viu. Eu acho que não tem coisa melhor, né, pastor Davi? Você entrar num lugar, encontrar uma pessoa e a pessoa falar, puxa, que bom, né? Algo tão simples, né? Amém, queridos? Amém. Vamos abrir a palavra no livro de Josué, capítulo 6. Vamos ficar em pé, queridos? Se você é líder na sua igreja, diácono, presbítero, pode vir à frente também. Ainda tem alguns lugares aqui. Se você é líder de jovens, pode vir à frente, tem alguns lugares aqui. Se você é líder das crianças, também conta, pode vir à frente aqui. Principalmente das crianças, né? As pessoas que cuidam das crianças têm que ser muito abençoadas. Eu vou repetir. As pessoas que cuidam das crianças têm que ser muito abençoadas. Cuidam dos nossos filhos, né? Tem que ser muito abençoadas mesmo. Vem à frente também. Se você é diácono, se você é presbítero. Nós vamos fazer a leitura do livro de Josué, capítulo 6, o versículo 1. Um texto bem conhecido. Quando a gente era criança, eu não fui criança na igreja, mas alguns aqui foram, né? Já vi uma irmã sorrindo, cantava aquele louvor, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Então muitas aí, já até reverberou aí. Nós vamos ler esse texto para ver o que o Espírito Santo quer falar conosco aqui. Amém, queridos? Se você não tem paciência em me ouvir, tenha paciência em ouvir o Espírito Santo. Eu já vou estar satisfeito. Amém, queridos? Amém. Pastora Bíblia fala que nós vamos ter que fazer o culto do amém. Pastora Bíblia da missão. Que é para falar amém mesmo, né? Amém. Nós vamos ler então Josué capítulo 6. Diz assim: as portas de Jericó estavam muito bem trancadas
porque o povo tinha medo dos israelitas. Ninguém podia entrar nem sair. E disse o Senhor a Josué: entregarei a vocês Jericó, seu rei, e todos os seus soldados. Preste atenção: todo o exército de Israel deverá marchar em volta da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes acompanharão as tropas, cada um levando uma corneta feita de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia, as tropas marcharão em volta da cidade 7 vezes, com os sacerdotes tocando as cornetas. Quando os sacerdotes derem um toque forte e longo de corneta, todo o exército gritará a plenos pulmões. Como resultado, o muro da cidade virá abaixo, e então o exército invadirá a cidade, cada um avançando do ponto em que estiver. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e deu as seguintes instruções: levem a arca da aliança, 7 de vocês levarão as cornetas à frente da arca do Senhor, e ordenarão ao povo: marchem ao redor da cidade. Os guerreiros armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 cornetas perante o Senhor, passaram e tocaram as cornetas. E em seguida vinham os sacerdotes levando a arca da aliança do Senhor. Os homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as cornetas, e o batalhão de retaguarda seguia a arca. Os sacerdotes tocavam as cornetas sem parar. Temos de fazer completo silêncio. Não deem o grito de guerra, não levantem a voz, não saia palavra alguma da sua boca, ordenou Josué, até que o momento em que eu diga a vocês: agora gritem, então vocês gritarão. Nesse mesmo dia, a arca do Senhor foi carregada ao redor dos muros da cidade, dando uma volta completa. Depois, todos se reuniram no acampamento e passaram a noite ali. Josué levantou-se no dia seguinte, ainda bem cedo, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 cornetas iam à frente da arca do Senhor. Eles iam andando e tocando as cornetas sem parar. Os guerreiros armados iam adiante deles, e os restantes dos homens iam na retaguarda, seguindo a arca do Senhor. No 2º dia rodearam novamente a cidade e voltaram para o acampamento, e assim fizeram por 6 dias. Na manhã do 7º dia, bem cedo, saíram de novo, só que desta vez rodearam a cidade 7 vezes. Somente neste dia rodearam a cidade 7 vezes, e na 7ª volta, quando os sacerdotes deram um forte e longo toque de corneta, Josué falou ao povo: gritem! E o Senhor entregou a cidade nas nossas mãos. A cidade, com tudo que nela existe, será destruída, menos a prostituta Raabe e todos os que estiverem na casa dela, visto que ela protegeu os nossos espiões. Amém, queridos? Pode se sentar. Amados, este texto é bem conhecido, as crianças conhecem cantando a música, cantando louvor, e eu quero apenas passar algumas coisas que o Espírito Santo colocou em meu coração. Eu venho com temor, irmãos, é muita responsabilidade ministrar a palavra de Deus, e eu busquei bastante a Deus. Falei: Deus, eu quero passar aquilo que o Senhor quer passar, nem mais e nem menos. Eu já orei e falei: Deus, tira as brincadeirinhas da minha boca, o que eu tenho que falar demais eu não quero falar, é só o que o Senhor quer falar. Então, como vocês vão ter paciência em ouvir, eu vou falar. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém. No final vai ter que gritar, viu? Se prepara o pulmão aí. No final vai ter que estar um brado aí, né? Tem pessoas que entram na igreja e falam assim: mas Deus não é surdo. Eu também sou um deles, viu? Deus não é surdo não. Mas aqui a gente vai ver o que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida como igreja do Senhor. Antes de Josué ir para esta grande conquista, ele precisou fazer uma preparação. Ele não saiu, pegou o povo e falou: nós vamos conquistar.
Moisés morreu, entregou o cajado para Josué, e a partir dali ele começa a se preparar para conquistar a terra de Canaã, a terra dos cananeus, uma terra que emana leite e mel, uma terra que foi prometida do Senhor para este povo, o povo de Israel. E eles ficaram lá 40 anos por causa da rebeldia, precisou trocar as gerações, ficaram 40 anos no deserto, e agora chega o momento deles entrarem na terra prometida, irmãos. Mas precisou uma preparação. Depois você pode ler na sua casa, do capítulo 1 ao capítulo 5, teve toda uma preparação para chegar neste momento, à frente de Jericó, para que eles pudessem entrar e tomar a primeira cidade, que é a cidade de Jericó. Nessa preparação, muitas coisas aconteceram. E eu quero passar uma coisa, queridos. Nós estamos falando de fatos históricos, mas o Senhor quer falar coisas espirituais conosco. Quer falar coisas espirituais. Nós vamos falar de algo que aconteceu no povo de Israel, mas Deus quer falar hoje de coisas espirituais para a nossa vida, para a nossa igreja e para a nossa cidade. Nessa preparação, amados, a gente pode até pensar, eles foram preparar as armas, não é verdade? Eles iam ganhar várias cidades, tinha que preparar as armas, teriam que preparar suas armaduras, não sei se existiam armaduras naquela época. Os homens que iriam sair à guerra não podia ter uma forma tão despreparada, tinham que ser preparados. Nós podemos pensar tudo isso, mas o foco principal da preparação não foi a guerra física em si, mas sim a guerra espiritual que iria acontecer em relação à tomada da terra de Canaã. A preparação, ela foi espiritual. Você pode ler do capítulo 1 ao 5, você não vê eles se preparando, lutando entre si, treinando, fazendo MMA, fazendo UFC entre eles, lutando judô, lutando karatê. Você não vê nada disso. Você vê um outro tipo de preparação. Então, na preparação para a entrada e tomada da terra de Canaã, foi uma preparação espiritual. Deus estava preparando aquele povo para que eles pudessem tomar a terra de Canaã, mas primeiro eles precisavam estar bem espiritualmente. E é um dos erros que nós cometemos às vezes, irmãos. Nós vamos para as batalhas e nós não nos preparamos espiritualmente. Nós preparamos todas as outras coisas: roupa, instrumentos, está tudo bem, a caixa está ligada, o teclado está funcionando, a palavra está certa, o púlpito está lá, mas nós não temos muitas vezes um olhar espiritual para as situações. Nós estamos agora em dois reinos aqui, amém, queridos? Um reino físico e um reino espiritual. Se Deus pudesse nos dar a visão do que está acontecendo espiritualmente agora, né, Benê? Se Deus pudesse nos mostrar, em certo momento Eliseu pôde ver. Mostra aqui. E ele viu um exército. E eu acredito que aqui tem um exército espiritual. Eu creio que os anjos estão aqui. Eu creio que o próprio Jesus está aqui. Nós não estamos vendo. Algumas pessoas têm o privilégio disso, mas nós não estamos vendo. Mas é necessário, antes de nós prepararmos as coisas físicas, técnicas, que nós preparemos as coisas espirituais em tudo que nós vamos fazer na nossa vida. Em tudo. Nós estamos aqui no culto da unidade, em 116 dias de intercessão, finalizando, porque Deus já veio preparando coisas antes, irmãos. Deus já veio preparando antes, não chegou aqui. E isso aqui que nós estamos vivendo hoje faz parte da preparação do que vai acontecer daqui a 2 anos. Quem sabe daqui a 2 anos nós vamos estar lá no estado do Noroeste, que nem o apóstolo falou, adorando, louvando o Senhor. Quem sabe o ministério de louvor vai estar fazendo louvor lá. Quem sabe você que é pastor, pastora, ou vou me incluir também, possa às vezes até estar no dia pregando.
Mas as coisas são preparadas primeiro no reino espiritual, para depois acontecer no reino natural. Deus levanta um líder, Deus levanta Josué, porque precisava de um líder. Quem é o seu líder? Quem você segue? Ah, meu líder é Deus. Ué, então Deus na Bíblia inteira que eu conheço, só se na sua for diferente, levanta líderes para conduzir o povo. Quem é o teu líder? Nós ministramos sobre discipulado, nós ministramos sobre paternidade, nós ministramos sobre pastoreio. Mas cada um de nós, amados, precisamos ter um líder na nossa vida. O mundo está cheio de líderes, não está? O mundo, as pessoas do mundo buscam líderes. Buscam líderes. Em seitas, em heresias. E buscam líderes. Por que a rebeldia é tão grande na igreja cristã? Por que a rebeldia é tão problemática na igreja cristã? Por que é tão difícil aceitar a direção do pastor, do presbítero, do diácono? Hein, amados? Quem é o seu líder? Deus levantou um líder para conduzir aquele povo. Se você é dessa igreja aqui, você tem um líder, você tem uma liderança. Se você é de outra igreja, você tem um líder, você tem uma liderança, a qual nós precisamos seguir. Eu sigo a Jesus. Qual é seu líder? Não segue? Seu líder segue quem? O Gandhi? Seu líder segue Jesus. Todos nós precisamos seguir algum líder. Precisamos ter alguém que seja cobertura na nossa cabeça, cobertura na nossa vida. Quem não tem líder na sua vida é que nem igreja sem telhado. Não tem nada, fica tudo ao léu, ao vento, à chuva. Deus levantou um líder, Josué, amados, porque ele precisava usar alguém para conduzir aquele povo. E eu me lembro agora, apóstolo, da ministração do apóstolo Davi na Marcha para Jesus, onde ele falou que Deus usou Davi para trazer a maior glória que aquele povo pôde sentir na época do reinado de Davi. Deus usou também Josué, irmãos, para trazer a glória de Deus sobre todo aquele povo e aquele local que estava lá. E Deus vai usar os pastores aqui também para trazer a glória de Deus sobre Bauru. Porque a Bíblia diz: ferir o pastor e as ovelhas vão se desviar. As ovelhas vão se desviar. O povo também fez provisão, porque iam viajar 3, 4 dias, precisava de comida, precisava de água, fez provisões. Nós também precisamos de provisões. Josué mandou 2 espias, vai lá, olha lá na terra de Jericó como que é a terra, se nós podemos ir lá e conquistar, como que são as coisas lá. E é interessante que nos espias, irmãos, eles saíram de uma cidade chamada Sitim, que próxima a Gilgal, próxima a Jericó, mas antes de atravessar o Rio Jordão. E eles entraram nessa terra, avaliaram a terra, e eles foram para onde? Na casa de uma prostituta. Olha só, os 2 espias que saíram para ir lá e avaliar a terra, quem quiser olhar de uma forma maldosa pode pensar, mas onde foram parar? Tanto lugar para eles pararem? Eles foram parar logo na casa de uma prostituta. Às vezes, irmãos, nós criamos na nossa vida preconceitos, e nesses preconceitos são onde nós não conseguimos atingir os propósitos de Deus. Neste preconceito nós não conseguimos atingir o propósito de Deus, irmãos. E depois eu vou continuar falando um pouquinho mais sobre a questão de Raabe. Mas esses espias avaliaram a terra e tiveram que sair fugidos de lá, tiveram que ficar escondidos. Mas Josué mandou esses espias. Também aconteceu um milagre. Quando o povo passou dessa cidade que se chama Sitim, você nem acha às vezes nos mapas da Bíblia, e eles tiveram que atravessar o Rio Jordão. E nessa travessia Deus faz um milagre. Deus seca o rio onde eles passaram, para que eles passassem a seco. Passou todo aquele povo a seco.
Este milagre tinha um propósito de mostrar para o povo que às vezes, né, pastor Bíblia, precisa mostrar para o povo que Deus usa os pastores, né? Mostrar para o povo que Josué era o homem realmente separado por Deus. Aquele milagre teve uma função, teve um objetivo. Deus mostrar a confirmação do cajado, da autoridade que estava sobre a vida de Josué. Foi feito esse milagre, né? Foi feito esse milagre. E aconteceu uma outra coisa importante, irmãos. Atente nisso. Começou a se propagar sobre toda a terra de Canaã que Deus estava com Israel. Começou a passar sobre todas as cidades, Jericó, Ai e todas as outras cidades, que Deus estava novamente com o povo de Israel. Amém. Irmãos, eles ficaram 40 anos no deserto, sem valor algum. Morriam os rebeldes, os desobedientes. E aquele grupo de adolescentes que entrou para o deserto lá, foi o que saiu depois de 40 anos. Ninguém dava valor para esse povo. Mas quando eles passaram no Jordão, a terra seca, o povo ficou sabendo. O mesmo Deus que agia antigamente voltou a agir em relação a Israel. E todo o povo cananeu começou a ficar com medo. Entenderam? Tanto que fizeram? Jericó, que é a primeira cidade, fechou todas as suas portas, ninguém entrava e ninguém saía. Porque o temor se tomou conta de todo aquele povo cananeu. Esse foi também um dos propósitos do milagre do Jordão. E aí, vocês estão entendendo, amados? Amém? É toda uma preparação. É toda uma preparação. Deus não faz as coisas da noite para o dia. Alguns milagres acontecem, mas Deus, quando vai trabalhar na tomada de alguma coisa, na conquista de alguma coisa, não é da noite para o dia, existe uma preparação. Nós não vamos chegar lá no Alfredo de Castilho e lá pagar, alugar e encher de uma noite para o dia aquele estádio. Não vamos, nós estamos sendo preparados, irmãos. Tenha um pouquinho mais de paciência. Nós estamos sendo preparados, você está sendo preparado. E não é fisicamente não, porque qualquer um pode pegar um ônibus, pegar um carro, colocar uma roupa bonita e ir para o estádio. Mas espiritualmente nós somos imaturos ainda. Espiritualmente nós não podemos ouvir alguma coisa. O pastor não pode falar nada, que o membro já fica com dodói. Não sei se já aconteceu isso com você, comigo já. Eu já fiquei dodói. Ah, mas ele não podia falar dessa forma. Mas não podia falar aquilo. Mas logo para mim, que sou o guitarrista, nem sei quem é o guitarrista, mas logo para mim, que sou o guitarrista titular da banda, vou falar isso. Irmãos, Deus está nos preparando. Irmãos, Deus está nos preparando. Irmãos, Deus está nos preparando. Até o final do culto vai ficar bem preparado esse brado aqui. Eles fizeram a circuncisão. Esse povo, irmãos, saiu dos 40 anos do deserto. Eles não eram circuncidados. Deus mandou Josué circuncidar todo o povo. Todo o povo. E isso significa o quê? Aliança com Deus. Aliança com Deus. Olha do seu lado aí, por favor. Olha para quem está perto de você. Olha para trás um pouquinho. Olha para trás, pode olhar. Quantas pessoas você vê aí? Quantas pessoas você vê aí, pastor Davi, que é o pastor da igreja? Quantas pessoas tem aqui? Pode falar. Agora aqui, ó. Umas 200. Pastor Bira, quantas pessoas você vê aí, pastor Bira? Uma pessoa compromissada com Deus vale por 100. É bíblico. Uma pessoa compromissada com Deus vale por 100.
Aqui tem 20 mil pelo menos. Uma pessoa descompromissada com Deus e com o reino de Deus, só atrapalha. Mas alguém que é compromissado, você, irmã, que é compromissada com o reino de Deus, você vale por 100 pessoas. Você é uma igreja de 100 pessoas. Você é uma igreja de 100 pessoas. Porque quem tem compromisso com Deus, a oração funciona. Quem tem compromisso com Deus, a oferta abre o céu. Quem tem compromisso com Deus é servo. Quem tem compromisso com Deus é obediente. Quem tem compromisso com Deus é maduro, sabe entender. Porque a Bíblia fala isso, né? Que aqueles que são mais maduros, que eles têm que ter uma paciência maior com aqueles que não são. Tem que ter mais carinho, tem que ter mais paciência, não é? E eu creio que você é compromissado com Deus. Eu creio que você é compromissado com Deus. Eu creio que você é compromissado com Deus. Por isso, nós podemos ter pelo menos 20 mil aqui. Pelo menos 20 mil, porque quando você ora, as coisas são diferentes. Quando você ajoelha, as coisas são diferentes. Mas nós precisamos melhorar. Mesmo nós somos compromissados com Deus. Eu não tenho visto jejum. Não tenho visto organizar jejum. Esse povo foi lá e circuncidou porque ele também estava santificando. Já foi falar de santidade hoje aqui. Porque o povo estava se santificando. E nós precisamos nos santificar, irmãos. Nós precisamos entrar em jejum. Pastor, eu não acredito nesse negócio de jejum, não. Então quer dizer que às vezes você está na época de Jesus ainda. Por quê? Porque Jesus falou assim, os discípulos de João vieram reclamar com os discípulos de Jesus, né? Por que a gente jejua e os seus discípulos não jejuam? Jesus falou, é porque não é hora, eles estão aqui comigo. Quando eu não estiver mais aqui, aí eles vão jejuar. Está na hora. Amém, amados? Amém. Precisamos consagrar, irmãos. Nós já temos aliança com o Senhor, mas se nós vamos fazer uma tomada de conquista espiritual, nós precisamos nos consagrar. Gente, quanto tempo nós temos para ver televisão? Quanto tempo nós temos desperdiçado? Não estou falando você, estou falando nós, eu também. Minha esposa está ali atrás com a minha filha. Pergunto para minha filha que ela me entrega. Quanto tempo nós perdemos com coisas banais e não consagramos? Para sair um jejum é a coisa mais difícil. Precisamos nos consagrar, porque a santidade é que vai trazer a presença de Deus. O apóstolo aqui ministrou o arrependimento, a santidade vai trazer a presença de Deus. E lembro agora também da pregação do apóstolo Davi, que nós precisamos trazer a presença de Deus em Bauru. Precisamos. Eu assisti tudo de novo, está aqui marcado, está no meu coração, mas está no papel também. Nós precisamos trazer a presença de Deus para que ela cubra Bauru. Você já ouviu algumas pessoas falar que Deus mostrou que em Bauru existe um céu de bronze? Você já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi pelo menos 3 pessoas de Deus falar: Bauru tem um céu de bronze. Quem sabe por causa dos pecados que foram revelados pela profeta? Quem sabe? Mas nós precisamos trazer a presença de Deus, amados, para que cubra a nossa cidade, que cubra Agudos, que está aqui o pastor Ailton, cubra Piratininga. Precisamos trazer a presença de Deus para que ela cubra. Que ela cubra. Deus precisa ser a primazia na nossa vida. Deus não pode ser o segundo, o terceiro ou o quarto, tem que ser o primeiro. E muitas vezes a nossa família é a primeira. E nós damos a justificativa: eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar da minha esposa.
Mas você só tem seu filho e sua esposa porque Deus foi bom com você. Estou certo? Amém, pastor Davi? Por isso que a gente traz nossos filhos, apresenta ao Senhor. Por isso que a gente vem com a esposa na igreja e fala: pastor, ora aí porque eu quero meu casamento abençoado. Depois que casa, tem os filhos, parece que a minha vem lá, está no colo. Vem uma de 5 meses, vem outra de 7 anos, e é assim que vai. Porque nós temos que colocar em primeiro lugar, amados, o reino de Deus. A primazia tem que ser do Senhor. A primazia precisa ser do Senhor. Eles se santificaram. Eles se santificaram. E nós precisamos também nos santificar. Eles também fizeram uma Páscoa. Eles fizeram uma Páscoa. E naquela Páscoa aconteceu algo sobrenatural. Já acontecia algo sobrenatural, irmãos. Passou a acontecer outra coisa sobrenatural. Lembra que o maná fazia o quê? Caía do céu. Mas quando eles celebram a primeira Páscoa, ali o maná para de cair. Cessa o maná. Cessa o maná. O maná era algo que Deus dava para eles, mas era algo que eles não gostavam muito. Eles só tinham aquilo para comer. Daí depois Deus ajudou, mandou umas codornizes para... né? E agora nós vemos o maná cessar. O maná cessa. Irmãos, quando o maná cessa, eles vão provar do melhor que Deus tem para a vida deles. Glória. Que o maná cesse na nossa vida. Amém. Que o maná cesse na nossa vida, irmão. Porque Deus tem coisas melhores para a nossa vida. Deus tem coisa melhor para o seu bairro, para a sua igreja, para a nossa cidade. Não se acostume com Bauru do jeito que está, não. Não cai naquela conversa de político que é mentira. Bauru está muito bom. É mentira, não está. Não está. Porque a prostituição aumenta na cidade de Bauru. Você anda no centro da cidade, você vê um cinema pornô, onde você não pode passar com a sua filha na frente, na mesma calçada, porque as fotos lá são ridículas. Você acha que Bauru está bom assim? Você anda e você vê os outdoors por aí, mulheres praticamente nuas. Você abre um jornal e você vê as capas da revista para homens no jornal. E você acha que o Bauru está bom? Eu não acho. Eu quero que o maná cesse, irmão. Eu quero que esse maná cesse, porque eu quero o melhor de Deus para essa cidade. Eu quero o melhor de Deus para o meu bairro. Eu quero o melhor de Deus para minha filha, para minha esposa. Eu quero o melhor de Deus. Não estou vendo nenhum político aqui, não estou vendo nenhum vereador aqui. Tinha que estar aqui, ó. Tinha que estar aqui para ouvir isso. Depois vocês passam para eles. Tinha que estar aqui. Por que não estão aqui? O maná precisa cessar, amados, porque nós temos que sair dos 40 anos da rebeldia e entrar na terra prometida. Nós temos que sair disso. Nós precisamos nos santificar para que essa cidade experimente o melhor de Deus. Nós precisamos sair da nossa vida, muitas vezes, entre aspas, medíocre, espiritual. Quando nós nos convertemos, bom, Davi não sei se converteu, o Davi já foi convertido do berço ali. Mas eu tive o privilégio, nós somos líderes de jovens juntos. Nós somos líderes, nós saímos de domingo, após o almoço íamos para o Hospital Lauro de Souza Lima evangelizar as pessoas que estavam lá, orar pelos que estavam lá. A gente nem almoçava direito, eu já fazia isso. Nós não vemos mais isso. Nós não vemos mais isso. Vocês estão me entendendo, irmãos? É isso que o Espírito Santo está passando. Nós precisamos mudar essa situação, amados. Nós precisamos mudar. Elias achava que estava sozinho com os profetas de Baal, não achava?
só restou a mim. Mas não era verdade, Deus já tinha separado mais profetas. Eu quero te falar uma coisa, você não está sozinho. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Tem muito mais gente aí que também ora. Tem muito mais gente também que se dobra a Jesus. Tem muito mais pessoas que estão buscando. Mas uma hora a gente se encontra, né, pastor? Né, pastor? Uma hora a gente vai se encontrar. Está chegando, não é? Tem vindo profecias de pessoas de fora de Bauru, de dentro de Bauru. Jesus está às portas. As coisas, a transformação está chegando. E eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte. E eu quero ver você lá comigo, fazendo parte. Eu quero, porque eu venho aqui, eu fico feliz. Eu encontro os irmãos que eu já conhecia, outros que eu não conhecia. Eu fico feliz. E antes deles entrarem para a batalha, acontece outra coisa sobrenatural. Vem um grande príncipe falar com Josué. Um grande príncipe. E Josué ficou tão esperto na gíria de hoje, que ele chegou e já falou: você é do bem ou você é do mal? Você vem contra mim ou você vem ao meu favor? E o príncipe dos exércitos já fala: fique calmo. E ali eles conversam. Eles estão chegando em Jericó. Eu quero te falar uma coisa, irmãos. Quando a gente vai para a batalha, o príncipe dos exércitos já estava lá. Amém. Ele já estava lá. Não pensa que eu e você vamos fazer muito, não. Nós vamos cumprir nosso papel. Mas ele já estava lá. O príncipe dos exércitos já estava lá, à frente do seu povo. Nós não estamos sozinhos. E o príncipe dos exércitos está à nossa frente. Você pode ver manifestação na cidade, porque é tudo desespero do mundo. Tudo desespero do mundo. Você vê uma manifestação de um grupo aqui contra Jesus, o outro grupo lá. Esse ano na Marcha para Jesus foram com uma turma lá encenar a morte. Isso tudo é desespero. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que é tudo desespero? Porque o príncipe dos exércitos já está lá. Ele já está lá. Nós não chegamos ainda fisicamente, não tomamos posse da conquista ainda, mas Jesus já está lá, à nossa frente. Quando o príncipe dos exércitos olha para Jericó, ele fala assim para Josué: Josué, tira os seus sapatos, que esse terreno aqui é santo. Se você for olhar, Jericó não tinha nada de santo. Os nossos olhos carnais não tinha nada de santo. Muito pelo contrário. Lá tinha muita perversão sexual. A coisa lá era feia. Tanto que tinha uma prostituta lá, que tinha uma casa, a casa da prostituta era em cima do muro de Jericó. A coisa lá era feia. Era uma Sodoma, uma Gomorra, mais ou menos isso aí. Como que o príncipe dos exércitos chegou e olhou e falou: este terreno que nós estamos aqui, ele é santo? Porque eles já estavam do lado de Jericó. Porque quando Deus olha para as coisas, irmãos, Ele olha diferente de nós. Ele olha diferente de nós. Sabe o que nós temos que parar de fazer? Amaldiçoar Bauru. Parar de amaldiçoar Piratininga, parar de amaldiçoar Agudos. Porque Deus vê uma terra santa. A nossa terra é santa. A nossa terra é santa. Aonde você pisar a planta do seu pé é lugar santo, é santificado. Venha a nós o teu. Onde você estiver, o reino de Deus é estabelecido. Onde 2 ou 3 ou mais pessoas estiverem, Jesus está lá. Amados, vamos abençoar a nossa cidade. Tem coisa que está difícil, está feio, às vezes está feio. Abençoa, profetiza. Profetizar não é trazer revelação, só isso não.
Profetizar é você dar uma palavra de bênção. Profetiza lá e fala: isso vai mudar em nome de Jesus. Você viu uma manifestação que você é contra aquilo, né, pastor Bira? Deus vai te levantar para trabalhar naquela situação, não é isso? Você está indignado com uma situação? Deus quer te usar ali. Você está indignado com a educação de Bauru? Deus vai te usar na educação. Porque precisa de gente para ir nas escolas falar de Jesus, hein, irmãos? Por favor, se levante aí. Você que foi chamado para isso, se levante. Porque precisa de Deus para falar de Jesus. Precisa de pessoas para falar de Jesus nas escolas. Vocês têm mais um pouquinho de paciência? Amém. Só um pouquinho, tá? Eu já vou desenvolver e concluir. Não vai demorar. Eu também vou sair para comer uma pizza depois, viu? Os irmãos da igreja, eles vão pagar. Eles nem sabem, né? Mas receberam. Receba. Não recebemos, mas tomamos. Irmãos, Jericó é a primícia de Canaã. Por isso Deus apareceu somente em Jericó. O príncipe dos exércitos aparece em Jericó porque é a primícia de Canaã. Deus gosta das primícias. Amém. Deus gosta das primícias. Amém. Não vou entrar muito nisso não, mas Deus gosta das primícias. Por isso ele apareceu ali, porque Jericó é a primícia de Canaã. Para você ter uma noção do que a gente fala Jericó, e quando a gente fala, por exemplo, que Josué olhou para ver Jericó, Jericó, irmãos, fica 258 metros abaixo do mar. O mar está aqui, por exemplo, fica 258 para baixo. O Monte Nebo ali, onde eles olham e apreciam, onde Moisés olhou, ele fica 850 metros acima do mar. Então Josué olha e ele consegue ver toda a terra de Canaã. Dizem que nesse monte você consegue ver alguns pontos de oração do Monte das Oliveiras. É muito alto. E Jericó fica lá embaixo. Jericó fica lá embaixo. Lá embaixo. E era uma cidade fortificada. Os muros de Jericó eram intransponíveis. Intransponíveis. Não conseguia passar os muros de Jericó. Eles tinham aproximadamente 3,5 metros de largura, tanto que a prostituta Raabe morava em cima, e ele tinha aproximadamente 9 metros de altura. Eram intransponíveis para aquela época, irmãos. Aquele povo naturalmente não conseguiria passar aquele muro. Mas eles estavam morrendo de medo, eles fecharam todas as portas e estavam lá dentro. Ninguém entrava, ninguém saía. Humanamente falando, para tomar Jericó, iriam levar 4, 5, 6 meses. Porque qual era a estratégia? Matar o povo de fome. Quem está lá dentro ia ter que comer o que tinha lá e não ia ter como sair para buscar comida. Eles iam tentar matar o povo de fome. Essa é a estratégia humana. Mas a estratégia de Deus é outra. É outra. E às vezes nós erramos nas estratégias. Às vezes nós erramos. Nós achamos que deve ser de uma forma e não é daquela forma. Deus quer que faça de uma outra forma. Não sei se já aconteceu isso com você. Você errar a estratégia. Por isso que nós oramos, nós buscamos, nós conversamos para não errar a estratégia. Para não errar aonde nós devemos atacar, não errar onde nós devemos colocar a nossa força. Quando nós assistimos filmes de guerra, o que acontece? Chega um exército, o outro exército está do outro lado. O que acontece? O rei manda uma pessoa com uma bandeira branca, não é isso? E vai lá conversar com o outro exército. Não é assim que funciona? Em Jericó não teve negociação. Em Jericó não se negociou. O povo somente obedeceu. Não teve negociação. Irmãos, nós temos que parar de negociar com a palavra de Deus.
Irmão, nós temos que parar de negociar com a palavra de Deus. Nós temos que parar de negociar com a direção que Deus dá para a nossa vida. E eu quero falar uma coisa para vocês. Deus não manda a gente fazer coisas fáceis. Olha na Bíblia, vê se Deus mandou algum homem, mulher de Deus fazer alguma coisa fácil. Não manda. Nós não podemos negociar a palavra de Deus. Não podemos negociar a vontade de Deus. Este povo aqui recebeu uma ordem. Vocês vão lá e vão fazer desta forma. E eles foram e fizeram. Eles não negociaram a palavra de Deus. Não desobedeceram a Deus. Irmão, a rebeldia é um câncer na igreja. A rebeldia é um câncer na igreja. Hoje existem igrejas em Bauru só de pessoas rebeldes. Pessoas que saem de uma igreja e vão para outro lugar, alugam um galpão lá e começam a fazer uma coisa que eles acham que é igreja. Que eles acham que a presença de Deus está lá. Daí compra umas caixas da O'Neill, JBL, não sei o que, compra um meteoro, compra uma bateria não sei o que, e começa a pôr os rebeldes para tocar lá. Eu estou falando o que eu sei, não estou falando o que eu imagino, hein? E eu chamo rebelde aquele que sai em rebeldia de uma igreja. Aquele que sai de uma igreja sem a bênção do pastor, sem a bênção da liderança da igreja. Sai daquela devida igreja porque não gostou disso, não gostou daquilo. Pastor, mas eu não posso gostar disso ou daquilo? Você até pode não gostar de uma coisa e não gostar de outra. Mas se for sair da igreja, você sai na bênção do Senhor. Sai abençoado pelo teu pastor, pastora, por uma liderança. Não saia falando mal e levando meia dúzia ou 10, ou às vezes até leva uns 50. E aí montam um templo, né? Que eles chamam de igreja. Chamam de igreja. As águas passam primeiro por Edom. Aqui, o profeta Cátia ministrou aqui. As águas passam por Edom. Ministérios bem-sucedidos diante de homens, porém não são diante de Deus. Tem muita igreja aí que às vezes aparece, você acha que é muito bem-sucedida, Deus vai chegar lá e falar assim: filho, eu nem te conheço. Mas eu cantava lá, nem te conheço. Mas eu orava, nem te conheço. Mas eu pregava, ganhei tantas almas. Ó, nem te conheço. Nem te conheço. Porque nós não podemos negociar a palavra de Deus e nem a Deus, irmãos. Nós não podemos negociar, irmãos. Amém. E tem gente negociando. Tem gente que está falando assim: você tem que ser santo, mas eu vivo de qualquer jeito. Às vezes você já conhece alguém assim. Não, a igreja tem que ser santa, mas eu não, eu vivo de qualquer jeito. Não somos servos, né, apóstolo? O apóstolo chamou os pastores aqui, nós somos servos. Nós somos servos, nós temos compromisso com Deus. Mas tem alguns que querem que só a igreja seja santa. Ele não, ele vive de qualquer jeito. Ele casa com uma, larga a casa com a outra. E tem aí. Ele faz um conchavo político, vai lá e monta uma igreja, monta um negócio, monta sei lá o que. Né, irmãos? Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Eu sou só eu que vivo em Bauru aqui e conheço essas coisas. Tem vantagem daqui, vantagem dali. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, guerreiro de Deus, guerreira de Deus. Para servir a Jesus, a vantagem é dele. Para servir a Jesus, a vantagem é dele. É dele. Sempre é ele que vai ter que ter a vantagem. Mas hoje tem gente que só quer levar vantagem. Está na lei do Gerson lá. Sei lá quantos anos o Gerson deve ter hoje, mas... Gente, quer levar vantagem em tudo.
vantagem é o Senhor Jesus, irmãos. É Ele que vai ter que estabelecer o reino dele, não é isso? É o reino de Deus, não o meu reino nem o seu reino. Porque o meu reino e o seu, ó, vou falar para vocês, hein? Vai ser uma desgraça, porque nós somos tão falhos, né? Não sei você, mas eu tenho umas coisas boas, mas tem bastante falha. Estou caminhando aí os pastores aí para aprender mais. Converso com eles, eu falo, eu penso assim, eles começam a falar, daí eu falo, vocês estão com razão. E vice-versa. Porque o reino tem que ser de Deus, irmãos. O reino tem que ser do Senhor. Tem que ser do Senhor. Tem que ser do Senhor. Deus entregou Jericó. Amém? Amém. Mas precisou ter batalha. Precisou guerrear, não precisou, irmãos? Amém. O povo tem que se organizar e ir guerrear. Olha, você vai fazer assim: durante 6 dias vocês vão sair e vão rodear a Jericó. No 7º, 7 vezes. O povo teve que sair para a batalha. Teve que sair. Teve que marchar. Teve que gritar. E nós também temos que sair, irmãos. Amém. E nós também temos que sair, irmãos. Amém. E nós também temos que sair, irmãos. Amém. Quem sabe você pode estar pensando aí, poxa, mas que hora? Um sábado. Eles saíram de madrugada para marchar. Josué, os sacerdotes e os homens de guerra saíram para marchar. Pressão psicológica. Deus fez eles fazerem uma pressão psicológica, porque Jericó estava fechada. E ó, ninguém falava nada, viu, irmãos? Os homens de guerra, os valentes, estavam lá. Ninguém falava nada. Josué falou: vocês vão quieto. Só uma coisa acontecia. Só uma coisa acontecia. Tocava-se o chofar. Aleluia. Quando eles rodeavam Jericó, tocava-se o chofar. Nós precisamos sair do nosso comodismo, irmãos. Se nós queremos atrair a presença de Deus, nós precisamos sair do comodismo. Nós somos muito cômodos. Glória a Deus pelo culto dos jovens aqui na igreja, porque eu ando no sábado às vezes aí, eu não vejo culto de jovens. Na nossa época, Davi, tinha culto de jovens todo sábado. Eu fui líder 6 anos de jovem, tinha culto de jovens todo sábado. Nós temos, irmãos, sair do nosso comodismo. Irmãos amados, guerreiros de Deus, temos que nos levantar, porque Deus nos deu o bauru, mas vai ter a batalha. Nós estamos na batalha. Por favor, os pastores, fiquem em pé um momento. Pastores, nós estamos aqui nos 1.500 pastores, né? Tem uns 15 aqui, multiplica por 100, de repente pode até ser um pouquinho mais, né? Irmãos, quem tocava o chofar era os sacerdotes. A responsabilidade a princípio é nossa. Pastores, a responsabilidade a princípio é nossa. Deus se faz presente, mas a responsabilidade é nossa. Nós temos que tomar essa responsabilidade. Nós estamos pagando um preço e vamos pagar mais um preço, mas nós temos que tocar o chofar. Eu não estou falando que nós não estamos tocando o chofar, viu? Nós temos que tocar o chofar. A batalha começa primeiro no sobrenatural, no espiritual, para depois atingir o natural. E nós precisamos tocar o chofar. Porque nesses 6 dias a única coisa que se fez foi tocar chofar. A responsabilidade é grande sobre nós. Quando acompanho o apóstolo Edson, pastor Edson ser consagrado ao apóstolo, imagino
responsabilidade, porque Deus pega ele. E Deus pega a gente também, não é verdade, pastor? A responsabilidade é grande. Pode sentar, irmãos, obrigado. Os homens, por favor, fiquem em pé. Menos os pastores, os homens. O pastor pode ficar sentado agora. A parte do chofar já foi. Irmãos, Deus tem um propósito em todas as coisas. Aqui fala que os homens de guerra, eles iam à frente dos sacerdotes. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Vocês não estão na igreja para acompanhar a esposa, para cuidar de carro, para fazer o papel de um homem. Vocês estão na igreja para fazer um papel de homem de guerra. Homem de guerra é dar sustentabilidade para nós que somos pastores. Porque pastor nenhum caminha sozinho. Nós precisamos de retaguarda. E vocês são a retaguarda. Vocês são líderes de homens, de discipulado, são vocês. Quando eles saíram para a conquista de Jericó, saíram os homens de guerra. Eles não falaram nada, mas eles estavam lá. Vocês são muito valorosos. Vocês são muito valorosos. Deus tem um grande propósito na vida de vocês. Isso não é conversa de pastor, não, é a palavra. Pode sentar. As irmãs podem ficar em pé um pouquinho? Irmãs, nessa época vocês não iam para a guerra. Vocês ficavam no arraial, no acampamento. Vocês ficavam no acampamento, fazendo o que era preciso, porque também era necessário muitas coisas acontecerem. Porém, hoje as coisas são diferentes. O véu foi e o ministério feminino já em Jesus, já na época de Jesus, as coisas já eram diferentes. Deus tem um grande propósito na vida de vocês, mulheres. E não é no arraial. E não é no arraial. É no ministério. É no ministério. Não sei no que. Você tem que saber, você é seu pastor. Dentro de vocês vão ter pastoras também. Dentro de vocês vão ter pastoras também. E Deus usará muito vocês. Mas não é mais no arraial. Não é mais no arraial. Aquela época era no arraial, hoje não. Desde o ministério de Jesus, as mulheres já trabalhavam ativamente no ministério. E Deus tem um grande propósito na vida de vocês, irmãos. Deus tem um grande propósito na vida de vocês, irmãos. As irmãs eram para gritar mais forte que os homens. Vamos lá de novo. Deus tem um grande propósito na vida de vocês, irmãs. Está vendo? Obrigado, pode se sentar. Eu vou finalizar agora. Eles entram em Jericó, conquistam Jericó. No 7º dia, dão 7 voltas. E na 7ª volta, eles gritam. E os muros, que eram de 3,5 metros de largura por 9 de altura, caíram. Caíram. O número 6 é o número da imperfeição, é o número do homem, é o número da imperfeição. Por isso eles andaram 6 dias. O número 7 é o número da perfeição de Deus. Por isso foi no 7º dia, depois da 7ª vez, que Deus mostrou o seu poder. A hora que o povo gritou na terra, reverberou no céu e bateu no muro de Jericó. Reverberou não seria a palavra,
É reverberar, mas podia usar uma outra para o pessoal entender melhor, né? A hora que o povo gritou na terra, irmãos, o grito bateu no céu, nas hostes celestiais, nas regiões celestiais, e rebateu e bateu no muro de Jericó. Esfacelou aquele muro. E o povo que rodeou toda Jericó entraram e tomaram tudo. Aleluia. Vamos dar um grito depois para ele rebater lá nas regiões celestiais, lá, o que eles fizeram? E rebater aqui em Bauru, rebater ali em Agudos, rebater ali em Piratininga, e os muros vão cair. Porque tem muro levantado em Bauru, tem muro levantado em Agudos e Piratininga, e eles vão ter que cair. Não importa a largura, a altura, a grossura, não importa o que é feito, eles vão quebrar e vão cair. E finalizando, somente uma pessoa daquele povo não foi morta. Deus mandou matar todo mundo por causa da perversão, e Deus não queria mistura, porque quando o povo se misturou com outros povos cananeus, eles caíram em pecado. Deus mandou matar todo mundo. Eles foram matar todo mundo, porém uma pessoa não foi morta junto com a sua família, a prostituta Raabe. Ficou um estatuto perpétuo de que ela e a família dela ninguém poderia mexer. Eles seriam privados de serem mortos, porque eles trouxeram a salvação, a libertação sobre os espias de Israel. Quantos espias estavam lá? Não eram os espias que estavam lá, irmãos, era todo Israel que estava lá. Eram os olhos de todo Israel, não os olhos somente dos espias. E por isso Raabe e a sua família foi livre, foi liberta, não morreu, porque ela ajudou o povo de Deus. Tem várias Raabes aqui em Bauru, né? Amém. Tem várias Raabes lá em Piratininga, várias Raabes lá em Agudos. Aleluia. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Tem muita gente do mundão aí que está na perversão, que está fazendo coisa errada, mas tem muita gente boa que vai ajudar o povo de Deus e vai ser liberto, vai ser salvo. Vai ser liberto, vai ser salvo. Toma posse disso. Eu não valia nada numa semana. Uma semana depois, pastor Billy, eu entreguei minha vida para Jesus. Quem sabe você tem a sua história. Você não valia nada numa semana, na outra semana você entregou sua vida para Jesus. Numa semana, quem sabe você falava mal de crente, na outra você estava sentado lá na igreja. Tem muitas Raabes aí à nossa espera. Amém. Muitas Raabes. Nós vamos levar salvação e eles vão nos ajudar. Amém. Não pensa que nós vamos conquistar Bauru para Jesus somente com os cristãos. Tem pessoas que não são cristãs, que depois vão se tornar cristãs e que vão ser usadas para abençoar a obra de Deus. Amém. Tem muitos, como eu fui um dia assim. Quem sabe você conhece várias pessoas. Vamos buscar as Raabes aí. Vamos buscar as Raabes, elas estão aí. Às vezes você vai ser questionado: por que você estava na casa da prostituta? Às vezes você vai ser questionado: por que você estava lá falando com tal pessoa? Por que você estava falando lá com alguém que era satanista, alguém que era homossexual, com uma prostituta? Às vezes você vai ser questionado, como aqueles espias devem ter sido questionados: o que vocês estavam fazendo na casa da prostituta? Isso não importa. Isso não importa. O que importa é o que Deus quer fazer na nossa vida. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar? Eu vou passar a palavra para quem? Pastor, vem aqui comigo então. Vai ser um pequenininho, mas vai dar um trabalho. Glória a Deus. Vamos orar, queridos? Está preparado aí? Amém. As irmãs querem que solte umas baratas aqui na igreja para dar um grito bem forte? Vamos sair correndo?
vamos orar. Feche teus olhos. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu pedia que todos orassem. Estou vendo um monte de gente andando lá no fundo. Nós já estamos terminando. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós queremos entregar a Ti, Senhor, este culto da unidade e o selamento desses 116 dias de oração, Senhor. Louvamos ao Senhor, Pai amado, por tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai amado. Em nome de Jesus, toma cada um de nós, Pai amado, pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Toma cada um de nós, Pai, jovens, crianças, adultos, pessoas de idade, Pai. Toma cada um de nós, Senhor. Toma cada um de nós, Espírito Santo. O Espírito Santo quer te tomar, meu irmão. Abre o seu coração. Toma cada um de nós aqui, Senhor Deus, para sermos instrumentos do Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse povo, Pai, que tem intercedido. Por mais um povo que não está aqui, Pai, que também tem intercedido, Senhor. Continua levantando intercessores nessa cidade, Pai. Homens e mulheres, Pai. Os ministérios dessa cidade, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Que na nossa vida o Senhor possa refletir em nós, Pai. Que cada um de nós sejamos o reflexo da Tua glória, Pai, do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Quero abençoar a vida do pastor Vida, Senhor Deus. E por meio dele toda a liderança de Bauru, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado. Pastores, pastoras, homens e mulheres que estão na liderança, em nome de Jesus, Pai, fortalece o Senhor. Nesse momento, Deus, derrama uma graça, Pai, para fortalecer, Pai, homens e mulheres de Deus que estão na Tua obra, Pai, às vezes desanimados, Senhor, às vezes desanimados, Senhor, fortalece, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós temos dito que tudo que acontece no natural reverbera no sobrenatural, e o que acontece no sobrenatural reverbera no natural, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós não estamos aqui à toa, só para fazer um culto, uma ceia, ouvir uma palavra, Deus. Nós estamos aqui porque nós queremos ver alguma coisa acontecer, Deus. Algo tem que acontecer, Pai. Nós sabemos que o Senhor está fazendo, Deus. Alguma coisa tem que acontecer, Pai, nessa cidade, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós nos colocamos debaixo da Tua graça, debaixo da Tua graça. Amém. Irmãos, diz que eles deram um grito, mas assim, não foi um gritinho qualquer. Foi um grito com toda a força do pulmão que eles tinham. Está ali, você pode ler depois. Eles colocaram todo o pulmão. E nós vamos dar um aleluia bem forte. Amém? Ninguém vai reclamar não, de volta. Com toda a força do nosso pulmão. E esse aleluia, ele vai bater no céu e ele vai voltar na cidade, mas de uma forma que alguma coisa vai acontecer muito poderosa. Preparado aí? Amém. No 3, tá? Amém, pastor? Fica com você. Vamos lá então, no 3, é aleluia, você quer que fale? Tá, aleluia, viu, irmãos? Estou seguindo aqui a palavra profética. Davi, obrigado por abrir as portas da igreja, você sempre nos abençoa e espere que vai somar para você. Amém?